dia, boa tarde e boa noite para todos que estão vendo esse podcast. Eu estou aqui, meu nome é João Victor. Meu nome é Flávio. Meu nome é Marcos. E estamos aqui com o professor da matéria de Ciência de Dados. Professor Tetsu. Bom, primeiramente, vou agradecer, né, a vocês por essa oportunidade de estar expondo um pouco sobre a disciplina na qual eu leciono, né, Ciências de Dados. No que tange a matéria de Ciências de Dados. O que é que se trata nessa matéria? Assim, o que é abordado, de fato? Eu acho que, para a gente conversar, assim, no que é abordado, né? Sim. Talvez seja interessante a gente conversar um pouco sobre a importância, né? Com certeza, de ciências com de dados. certeza. Hoje em dia, estamos numa era em que a gente gera muitos dados, né? E o interessante é que a gente gera dados, mas, assim, o dado propriamente dito é um dado que não diz muita coisa pra gente. A gente precisa fazer algumas lapidagens, né, desses dados para a gente poder extrair alguma informação dela. Aí vem, né, os métodos computacionais, as ferramentas computacionais para fazer essa extração de informação dos dados. Tá? E dentro desse contexto, né, ciências de dados, então ciências de dados é um tópico, né, um estudo em que você aprende essas ferramentas para você poder manipular esses dados e conseguir extrair informações que possam ser úteis aí ou para sua instituição, para sua empresa, para sua pesquisa, enfim. Então, dentro da disciplina de ciências de dados, a gente tenta mostrar, né, para os alunos essas ferramentas, como é que a gente organiza os dados, como é que a gente obtém os dados e como é que a gente pode, né, extrair essas informações aí a partir de alguns métodos que envolvem métodos estatísticos, métodos baseados em IA, né, em aprendizagem de máquina, métodos de visualização desses dados, enfim, existem várias abordagens aí que a gente tenta colocar dentro da disciplina. É uma disciplina introdutória, né, então a gente não aprofunda muito nesses tópicos, a gente dá apenas uma pincelada, né, em cada um dessas gamas de ferramentas que a gente pode aplicar dentro desse contexto aí de extrair informação desses dados. Isso sobre a IA, como relaciona na sua matéria? O senhor citou daí inteligência artificial. Pois é, a gente utiliza bastante a inteligência artificial, né, durante a disciplina. Dentro desse contexto, quando a gente gera, por exemplo, um modelo de aprendizagem de máquina que consegue classificar bem, por exemplo, né, os seus dados, muitas vezes, né, esse modelo ele é uma caixa preta. Ou seja, a gente não consegue abrir esse modelo e verificar qual padrão, por exemplo, ele está conseguindo, que ele está vendo, né, nos seus dados para poder realizar essa boa classificação. Tá? Então existem algumas abordagens, né, que a gente pode utilizar dentro desse contexto do IA para tentar verificar o que esse modelo está olhando nos dados para poder realizar essa classificação. Tá? Então, os métodos de aprendizagem de máquina, né, uma das abordagens que a gente aproveita desse método de aprendizagem de máquina é isso, é de você ter um modelo que tem uma boa performance, aí a ciência de dados entra com a próxima pergunta, né, que é o que esse modelo está vendo nos dados que ele está conseguindo fazer essa classificação, essa parte da interpretação, né, desse modelo aí. Certo. Professor, uma pergunta seria, os alunos, o que eles sentem assim, quando vão na matéria de dificuldade nesse sentido? Se eles têm alguma dificuldade assim, maior em algo específico ou, assim, no geral, a matéria não é uma matéria que você fica tão sobrecarregado, enfim. Olha, eu diria que, como é uma matéria que tenta introduzir, né, os conceitos, a gente não aprofunda tanto, então, em relação ao conteúdo, né, eu creio que os alunos conseguem se dar bem na disciplina. Eu acho que eles não saem sobrecarregados, né, em cada uma das aulas, tá?
talvez assim um maior desafio, digamos assim, talvez não para os alunos, mas talvez mais para o professor, né, é conseguir passar, né, conseguir fazer com que o aluno ele desenvolva um senso crítico, digamos assim, em relação às ferramentas que ele está utilizando, aos dados que ele está analisando, porque dentro de ciências de dados a gente precisa, né, entender os dados, a gente precisa extrair padrões, né, desses dados, e isso muitas vezes vai além de apenas aplicar, né, uma determinada ferramenta, um determinado método, ou um determinado modelo de aprendizagem de máquina e tudo mais. A gente precisa, eu preciso, né, que o aluno consiga desenvolver esse senso crítico, né, sobre os resultados que ele está vendo e tentar a partir daí gerar conhecimento, né, gerar as informações que ele está buscando, tá? Sim. Então, talvez o meu maior desafio é passar, né, fazer com que vocês desenvolvam esse senso crítico. É você ver os dados, ver os resultados e gerar esse conhecimento novo a respeito, né, a partir desses dados. Entendi. Mas você acha que os seus alunos estão conseguindo ter esse senso? Tipo, as turmas mais recentes? Assim? A gente tenta trabalhar com isso, né, passando vários trabalhos e atividades, trabalhos que tenha dados reais, né, com algum objetivo, com algum propósito, com alguma pergunta, né, que ele queira responder a respeito desses dados. Então a gente tenta trabalhar nesses casos para poder desenvolver isso de alguma forma. Certo. Sobre a matéria em si, ela é optativa, certo? Ela é optativa. Optativa. Não, optativa. Ela é optativa, assim, pro geral, né? Para os alunos da graduação em geral, mas se você quer ter uma certificação secundária, o PES, por exemplo, em ciências de dados, aí ela é uma disciplina obrigatória. Né? Então, para algumas coisas é obrigatório, para outras é optativo. Qual a carga horária da disciplina? São 60 horas. 60 horas. Né? São duas... normalmente a gente dá essa disciplina 2 vezes por semana. Né? Então, é isso. Você acha que, assim, antes de começar a estudar essa disciplina, tem algum conhecimento prévio que o aluno deveria ter? Sim. A disciplina a gente basicamente utiliza a linguagem Python. Tá? Então, ter, né, um conhecimento já prévio, pelo menos de alguma linguagem, né, de programação, pelo menos saber a lógica de programação seria importante para o aluno conseguir acompanhar bem a disciplina. Mas principalmente Python. A gente utiliza só o Python. Né? Tá, ok. Mas assim, mas claro, eu acho que o aluno sabendo, né, pelo menos uma linguagem de programação, sabendo a lógica da programação, acredito eu que ele conseguiria, sim, desenvolver bem na disciplina. Certo. Essa disciplina, ela, numa área de TI em geral, qual área, assim, se o aluno estiver interessado em ir, eu quero ir para essa área e para aquela, mas eu não sei qual disciplina, no caso que ela é optativa, quando a pessoa vai optar por ela, qual área, assim, que o aluno está buscando, ela pode ser mais usada, geralmente? Olha, ciências de dados é uma área, eu diria que muito multidisciplinar. Então, na minha opinião, tá? Para quem, na verdade, assim, como qualquer uma das áreas, são áreas que já conseguem gerar muitos dados também. Então, na minha opinião, acho que ciências de dados é uma disciplina já generalizada, tá? Que pode ser aplicado, né,
tem aplicações em qualquer área, tá? E por isso acho que é uma disciplina que qualquer aluno poderia, independente, né, da área de interesse, acho que qualquer aluno poderia entrar nessa disciplina para poder aprender a manipular esses dados. O senhor pode dar um exemplo de uma aplicação no dia a dia, assim, algo bem comum que a gente às vezes não sabe que está se tratando de ciência de dados, mas Sim, sim. Deixa eu pensar um exemplo. Deixa eu ver. Eu vou talvez dar um exemplo. Tem um aluno, por exemplo, né? Está desenvolvendo um trabalho dentro da disciplina de ciências de dados. É um exemplo dentro do contexto de TI, tá? Certo. Por exemplo, ele está tentando fazer ele tem um conjunto de dados bem grandes de nomes de domínios, né, de sites, e onde os dados classificam, né, se é um site, como é que se diz? Se é um phishing, né, ou se é um site legítimo, por exemplo. Né? Aí nesses dados existem vários atributos, né, várias variáveis a respeito de cada um desses sites, né? Por exemplo, porcentagem de caracteres que são dígitos, porcentagem de caracteres especiais, enfim. Existem vários atributos, né, a respeito desses sites. E a ideia ali é tentar, por exemplo, encontrar algum padrão que você consiga definir se um determinado site é um phishing, né, ou se é um site legítimo. Aí a gente pode estudar esses atributos, ver se existe algum atributo que caracteriza melhor um site que é phishing ou que não é, né? E a partir daí você conseguir, né, conseguir definir esses padrões e aproveitar disso para os próximos sites que você for verificar, você conseguir fazer essa identificação. Então isso é uma aplicação um pouco mais específica, né? Mas é uma coisa que a gente analisa. Mas, sim, uma dúvida seria quais são as ferramentas que o senhor utiliza durante a aula para lecionar, enfim. Sim. Bom, durante a aula as minhas aulas praticamente são práticas, tá? Eu utilizo do Google Colab, né, para poder passar as instruções e as ferramentas que a gente vai abordar nas salas de aula, tá? E dentro do Colab a gente utiliza, né, algumas bibliotecas do Python para a gente poder fazer essa manipulação dos dados e também carregar as ferramentas que a gente precisa. Então, dentro do Python a gente utiliza principalmente a biblioteca NumPy, Pandas, né? Existem as ferramentas do Scikit-learn também, né? Que são é uma biblioteca onde contém os modelos de aprendizagem de máquina. Né? Deixa eu ver, existem bibliotecas para visualização de dados, o Matplotlib, Seaborn, por exemplo, e algumas outras bibliotecas um pouco mais específicas, né, para cada conteúdo. Tá? Mas são basicamente essas ferramentas que eu utilizo. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor qual foi, assim, o maior indicativo para o senhor começar a lecionar ciência de dados? Tipo, o que te levou a isso na sua formação, enfim? Bom, digamos que a maior motivação vem da minha própria formação acadêmica mesmo. Diferente de vocês, eu sou biólogo de formação, tá? Só que dentro da biologia nós temos uma área chamada bioinformática. E dentro da bioinformática a gente utiliza, né,
Na verdade, a gente gera muitos dados, né, dentro da área de informática, e a gente necessita de várias ferramentas aí para a gente poder manipular esses dados, tá? E assim, a ciência de dados vem, né, dentro desse contexto, né, com várias dessas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia da pesquisa, sabe? Então isso me fez aperfeiçoar, né, dentro do tópico e ter essa condição de poder lecionar uma disciplina para vocês dentro dessa área. Certo. Entendi. Uma outra pergunta, professor, seria a questão da formação. O senhor se formou aonde? Ah, sim. Bom, eu sou formado em Ciências Biológicas lá na UFV, que é uma Universidade Federal de Viçosa, fica lá em Minas Gerais, Sim. tá? Eu me formei em 2009, tenho mestrado em Genética e Melhoramento pela mesma universidade e doutorado em Bioinformática pela UFMG. Lá na UFMG fiz um pós-doutorado também. E depois do pós-doutorado vim aqui na UFRN para ser professor adjunto alocado aqui no IMD. Massa, massa demais. No seu caso, quais são os dados assim, que o senhor mais gosta de explorar? Tipo, Especificamente. Olha, no meu caso são os dados relacionados à minha área de pesquisa, né? Que é a bioinformática. Eu particularmente trabalho muito com dados de sequências de DNA, sabe? E é um tipo de dado muito particular, né? Dentro da bioinformática. Então, inclusive tem uma disciplina que eu leciono, que é a aprendizagem de máquina na bioinformática, sabe? Aí a gente explora ali dentro algumas outras ferramentas, algumas outras abordagens um pouco mais específicas, né, para a informática, tá? Então lá também a gente aprende como é que a gente pode manipular esses dados de sequências e tudo mais. Tem tudo umas particularidades ali envolvidas, tá? Que a gente não aborda na disciplina de ciências de dados. Mas quando você pergunta quais são os meus dados de preferência, seriam basicamente esses, tá? Certo. mas, tipo, como você falou na área da bioinformática, é bem abrangente, assim, você pode escolher, mas por que você escolheu especificamente essa parte de DNA? Quando o senhor decidiu, eu ia até perguntar, no passado, quando o senhor estava na escola ainda, por exemplo, quando o senhor decidiu que queria seguir na área da biologia, que o senhor se formou, e depois o senhor, né, fez a continuação para ciência de dados, enfim, mexendo com programação. Sim, entendi. Porque é uma história de tudo. Como eu caí nessa parte exatamente. É uma história bem engraçada, na verdade, sabe? Porque, olha, quando eu estava na graduação, eu, na universidade, né, fazia biologia, e meu irmão fazia ciências da computação. Tá? Nossa. Meu irmão, ele é mais novo que eu. Ele entrou depois na universidade. Na época que eu estava fazendo meu TCC, o meu irmão estava já no meio do curso e tudo mais, já sabia programar e tudo mais, né? E a gente brincava muito juntos. Jogava Dota. Sim, Era- sei. Massa. Aí chegou na época do TCC, né? E TCC, tipo, o tempo todo ali no computador, e eu tava numa área que gerava muitos dados no computador também, sabe? E tava lá analisando, né, um por um, as tabelinhas do Excel e tudo mais. E um dia esse meu irmão chegou pra mim e fez o convite, né? Dotinha. E eu não podia. Sim. Não, Igor, agora não posso, tenho que me concentrar aqui no meu TCC, sei lá o quê. Aí, em vez dele ir embora e tudo mais, convidar outra pessoa, ele ficou do meu lado ali, vendo o que eu tava fazendo. Aí, ô Tete, isso aqui, você tá fazendo umas tarefas aí que dá pra fazer um programinha ali, dá pra agilizar. Aí, olha só. Aí depois de uns 2, 3 minutinhos, ele fez um scriptzinho ali, executa isso daí.
Aí eu executei, né? Não sabia nem executar na época, mas eu executei, ele me ensinou como é que executa e tudo mais, e uma tarefa que eu ia ficar umas horas fazendo ali, consegui fazer num instante. Aí, nossa, o que é isso que você fez, Yuri? Que é isso que você fez, Yuri? Aí, o meu irmão chama Yuri. Sim, Aí que ele falou que isso é programação, né? sim. Que fez lá as instruções lá no computador que fez essa tarefa de forma mais automatizada, né? Aí depois Aí foi a que partir daí eu desenhar. falei, não, Igor, você tem que me ensinar esse negócio. Caraca. Aí foi aí que me interessei, né, na área. É, claro, não foi uma coisa assim linear, porque eu tentei aprender uma linguagem e não consegui, foi a linguagem C++. Sim, Aí sim. depois, assim, depois de um tempo, né, aí acabei vendo que na bioinformática o pessoal utiliza uma outra linguagem. Antes ela era uma linguagem chamada Perl, né? Hoje em dia não utiliza muito, né? Hoje em dia o pessoal utiliza mais o Python também na bioinformática. Então, do C++ troquei para Perl. Aí, hoje em dia, programa em Perl também, mas tenho proficiência também em Python agora também, né? Sim. E isso, aí a partir daí foi aumentando só o interesse, né, dentro da área da bioinformática. Consegui encontrar na bioinformática uma forma de conciliar as duas coisas, né, tanto a bio quanto a parte da informática. Então, foi assim que só cresceu aí esse meu interesse e agora estou aqui fazendo as pesquisas dentro dessa área da bioinformática. Nossa, que da hora. Sim. Mas é um anexo, um adendo aí, né, nessa história aí. Sim, sim, sim. Mas foi isso que aconteceu. Tá certo. Agora, é, dentro das minhas pesquisas, né, o que eu utilizo de ciências de dados nas minhas pesquisas? Então, por exemplo, um dos temas que eu tenho um particular interesse é fazer a associação, por exemplo, da parte genética com a parte fenotípica, né, a parte da característica de um organismo e tudo mais. Então, existem algumas abordagens, né, que a gente pode utilizar para tentar fazer esse tipo de associação. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que eu quero verificar ah, tem uma linha de pesquisa, por exemplo, que ele está estudando os genes responsáveis pelo tamanho de um organismo, por exemplo, o peixe. Tá? Você tem lá uma família de peixes, onde uma espécie é bem pequenininho e uma outra espécie é muito grande. Tá? Muito grande assim, sei lá, 3 metros de comprimento, por exemplo, e uma espécie de peixe da mesma família tem menos de 5 centímetros. Tá? Quais são os genes, por exemplo, que são Que responsáveis, né, por essa determina isso. variabilidade desse tamanho? Tá? Então, essa linha que eu tenho, né, de pesquisa, essa associação do genótipo e fenótipo, tem mais ou menos esse sentido. Tá? E para isso, né, eu analiso esses dados de sequência e tento verificar, né, quais são os genes que poderiam estar influenciando aí nessa variabilidade desse tamanho, desses peixes. Eu acho que para concluir, Uhum. quais as tendências que o senhor acha para o futuro agora dessa matéria? Tipo, tendências mais promissoras, o que o senhor espera assim aqui para frente? Se a evolução da IA também pode ajudar muito mais com ela, pode ser. Com certeza, com certeza. É, o IA, com certeza, a evolução do IA vai auxiliar bastante, né, nessa descoberta de novos conhecimentos, tá? Ah, eu comentei, né, mais cedo que muitos modelos de IA são caixa preta, né, mas existem várias abordagens é, que a gente chama de Explainable AI, que são os IAs explicativos, né, que são ferramentas que tentam pegar um IA que é um modelo que é caixa preta
tenta destrinchar ele, né? Colocar, apresentar para o usuário quais são as características, né, que ele está considerando nas classificações. Tá? Então essa evolução do IA com certeza vai ajudar na descoberta desses novos conhecimentos. Tá? A tendência de agora em diante é que exista um volume cada vez maior, né, desses dados para você analisar. E hoje já está sendo um desafio, por exemplo, você conseguir manipular esse grande volume de dados. Tá? Então, provavelmente, mais ferramentas vão surgir para que você consiga analisar esses dados de forma escalonável, né? Escalável. Tá? E o que mais? Creio eu que... E creio eu que, assim, como eu falei, né? Acredito eu que ciências de dados é uma disciplina já essencial para qualquer disciplina, né? Qualquer estudo que você faça, eu acho que qualquer estudo que você faça é dependente de dados, tá? Então, qualquer estudo que você faça, por exemplo, para você publicar um artigo científico, precisa de estatísticas. E para você fazer estatística, você precisa de dados, né? Então, a ciência de dados aí é uma área que realmente veio para ser aplicada em qualquer área de conhecimento, sabe? Então, acho que a tendência é que essa disciplina acabe sendo essencial não só, né, para vocês que estão na área de TI, mas também para os alunos que estão em outras áreas da ciência, tá? Hoje em dia ainda é pouco, mas não é assim raro encontrar alunos de diferentes graduações, por exemplo, assistindo às minhas aulas de ciências de dados. Tá? Então acho que essa é a tendência. Tá? Crescer ainda mais. Crescer ainda mais. Fechou. Ok. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Espero que tenha ficado bom, mas qualquer Perfeito, coisa, obrigado.